E ele, hoje, né, que nós estamos recebendo, ele vai falar, inclusive, sobre essa questão de hormônios, anabolizantes, né? Porque de fato, na parte esportiva, existem muitas pessoas que que consomem, mas não podem. E agora, com essa nova lei, vamos dizer assim, é uma nova lei, né? Isso, uma resolução Uma que saiu. resolução que saiu. Isso. Fala um pouco dessa resolução, o que, que muda na vida do ser humano em si, né? Com essa resolução nova agora que saiu. Bem, eu acho assim que essa resolução, que foi o CFM, em resposta a alguns órgãos de classe da medicina, que já estavam vendo várias situações acontecendo, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia já estava notando aumento de doenças cardiológicas por uso de hormônios. A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva estava já vendo vários casos de doping aumentando no esporte. A Sociedade Gastro estava vendo algumas alterações, a ginecologia também. Então elas se juntaram, fizeram uma carta conjunta, um documento conjunto, pedindo ao CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, alguma coisa que se fosse feita para resolver essa situação, porque estavam vendo números alarmantes e problemas de saúde também acentuados ligados à parte de uso de esteroides anabolizantes, e o CFM se manifestou com uma resolução que saiu anteontem, né? E que nessa resolução ele fala bem claramente que ao médico está vedado a prescrição de esteroides anabolizantes, androgênicos também, que são as testosteronas e tudo mais, e os anabolizantes de modo geral, para fins estéticos, puramente estéticos e esportivos. Então agora está muito definido para você ficar bonito. O médico não pode prescrever. Ou para fim esportivo, para ganho de performance, força, massa muscular, o médico também não pode prescrever. Porém, gente, isso não foi para acabar com o esteroide anabolizante. Ele tem os seus fins medicinais e esses continuam valendo. O médico vai poder continuar prescrevendo para os fins de doenças, os quais já estão pré-estabelecidos há muito tempo, o uso regular. Até porque você estava falando, Vitor, que ele falou, pode chamar você, tá, gente? Por isso que eu tô falando Pode, você. fica à vontade. Que isso? Nessa questão de até para a parte do atleta, ele é de fato para ser um ganhador, vamos dizer assim, Isso. né? Para ser como conceito de atleta é justamente pela performance dele, sem acréscimo, né? O atleta, para ele chegar ao nível alto de competitividade, ele tem que dedicar a vida dele àquilo. Desde o treino regular, alimentação, é, tudo dele tem que ser perfeito. E aí, quando chega uma coisa que facilita aquilo, você acaba tirando um pouco, inclusive, o mérito próprio dele, da persistência. Porque às vezes alguém que chega com pouco tempo, mas usa de alguma substância que estimula muito mais o ganho de massa, força, velocidade, consegue ultrapassar aquele que estava há anos a fio, treinando certo, comendo certo, se dedicando à planilha para chegar naquele outro no mesmo resultado, ou até Uhum. inferior ao outro que fez uma substância que facilite. Por isso que já desde sempre o esteroide anabolizante ou outros recursos são proibidos Desde no esporte, sempre. desde sempre, não é agora com essa resolução. Sempre foi assim. Se você pegar, provavelmente em 1960, não sei que ano que foi o primeiro consenso antidoping, né, que desde os russos lá antigamente que já faziam aquelas primeiras substâncias químicas que estimulavam ganho de massa, que estimulavam performance, já começou lá muito atrás, naquelas Olimpíadas que a gente nem teve contato, mas já era usado. Só que sempre existiu a comissão antidoping, sempre existiu as associações para que evitar esse jogo injusto. Porque aí os russos lá que treinavam, lógico, muito, comiam bem. Não vou desmerecer, jamais. Sim, Não é né? fácil, nem com doping, nem sem doping. Mas com doping, acaba que facilita um pouquinho mais. E quem não está usando, que está seguindo a lei da competitividade, que é para todos competirem em pé de igualdade, não vai acontecer. E nisso, quem tem acesso aos melhores recursos hormonais ou substâncias químicas, incluindo mais dinheiro, vai ter vantagem sobre quem não tem. O atleta pobre, que não tem condição nem de fazer um acompanhamento em médico ou fora da medicina mesmo, não vai competir em pé de igualdade com o outro, né? E existe, por exemplo, substâncias químicas mesmo que são aceitáveis, né, para o atleta, e não só para o atleta, mas, por exemplo, para quem quer ter uma qualidade de vida. Sim. Tanto que tem, né, nas lojas de suplementos que a gente encontra facilmente, vários suplementos já são bem cientificamente comprovados. Um deles muito utilizado amplamente é a creatina. É uma substância que é utilizada amplamente no mundo fitness e no mundo esportivo real. Melhora a potência, melhora a força, ajuda no ganho de massa muscular, ajuda na recuperação. E
E todo mundo usa e não tem problema. Já tem estudos longos mostrando que não tem, como falava-se antigamente, dano renal, que não faz mal pro fígado. As mães ficavam morrendo de medo quando via o filho tomando pozinho lá em casa, né? Nossa, o que que é isso? Tá tomando é droga. É Mas não bem faz isso. mal nenhum. E já está comprovado. Obviamente que junto tem que ter o treino, tem que ter o estímulo, tem que ter o descanso, tem que ter alimentação. Mas, por exemplo, é um suplemento, existem outros, tem cafeína, tem betalanina. Eu já vou falar também. Então, a betalanina também é a mesma coisa. A betalanina pode aumentar a sua resistência ao exercício. A cafeína, ela diminui a fadiga central. O cérebro, ele tem um aviso que você cansou. Com a cafeína na dose correta, que não é um cafezinho qualquer, a dose, existe uma dose própria para isso, ele aumenta a capacidade do cérebro de exercitar mediante fadiga. Então, aumenta o limiar, ali você Hum. consegue treinar mais, chegar a um resultado melhor. Então, você consegue uma prova tanto de endurance, você chegar mais longe, porque você diminuiu a sensação de cansaço, do que, além também, a um exercício curto, que você está mais explosivo, com mais força, mais gás, ali você consegue fazer uma repetição a mais, o que te dá mais resultado. Por exemplo, não tem aquela questão, vou fazer eu vou fazer várias perguntas chulas, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí com dúvida. Mas não tem essa questão, por exemplo, por exemplo, o pessoal falar, né, igual você falou, a mãe comenta, de depois engordar, né, porque eu vejo pessoas magras Sim. tomando algumas coisas, Isso. e aí, hoje elas são magras, hoje elas Isso. estão fazendo exercício, mas eu não sei depois, né? Acontece muito, principalmente o próprio esteroide anabolizante que você está falando, tem essa consciência coletiva, né? Tomou o anabolizante, depois quando você parar, você vai engordar, você vai ficar bem gordão. Não é bem assim. O que que acontece? Você está tomando o anabolizante, que é o mais comum para isso que você está falando, esse efeito de, ó, depois está gordo, isso aí foi porque tomou anabolizante. Mas é porque durante o momento que você está tomando o hormônio, qualquer que seja, mesmo GH, esteroides anabolizantes, desses androgênicos, mesmo masculinos, dá mais fome. Você sente mais fome. Você está treinando muito, está mais disposto. Aí você aumenta o apetite porque está treinando muito, está treinando mais forte, que você ganhou mais força. O estímulo hormonal também faz você sentir mais fome. E aí, com isso, depois o que que acontece? Quando você para o treino, você esquece de desacelerar. E aí você continua comendo como se estivesse Hum. treinando aquilo tudo. E como se tivesse um estímulo a mais para suas células trabalharem, que é o hormônio, funcionando. Só que não está mais. Você tirou o hormônio, você tirou aquele volume de treino. E é normal as pessoas, quando param o uso dos hormônios, também desestimularem a treinar. Ah, não estou mais tendo aquele hormônio, não vou ter o resultado mais. Acaba diminuindo o volume de treino. Com isso, ela, o gasto energético diminui e o consumo calórico está alto e ela não adequou e acaba engordando. Isso é o mais comum. Agora, para suplementos, tem aquela fama da vitamina. Meu filho, toma vitamina que você vai sentir fome, que você vai comer mais, você vai ficar forte. Não, não é verdade. Se você tiver algum déficit vitamínico de alguma doença real, que é quase raro isso acontecer, pode ser que ela estimule para mais, para menos o apetite, enfim. Mas não de modo geral. No modo geral, não. No modo geral, isso não é a verdade. Até porque a maioria das pessoas não tem déficit vitamínicos como a gente imagina, tá? Na nossa situação, a nossa população de modo geral. Lógico, você vai para estados com carência alimentar, com Sim, certeza vai ter. Você vai encontrar depende da vários. cultura, né? Isso, mas aqui onde a gente tem disponível frutas, verduras, legumes, cereais, a comida nossa do dia a dia mesmo, sucos, a gente acaba suprindo essa demanda. Então, pra gente aqui é muito mais mito do que verdade essa história de falta vitamina, toma vitamina, igual todo mundo fala, né? Toma A vitamina. vitamina D, que o pessoal fala por trabalhar bastante, né? E ficar A D, coberto. até que assim, é bem real, tá? Ainda mais no meu consultório, que eu faço um check-up para as pessoas. Chegou no consultório, eu faço um check-up. Eu peço toda uma listinha de exames, eu peço os exames cardiológicos, peço todo um geralzão. A vitamina D, sim, a gente nota que tá um nível mais baixo, porque a gente tá realmente, comparado a antigamente, tomando menos sol. E não é qualquer sol, Hum. é o sol de corpo inteiro. Então você toma sol nos braços, mas eu tomo sol nos braços, no rosto, que eu fico andando de moto. Não é o suficiente para aumentar a vitamina D. Só é o suficiente para envelhecer, para dar ruguinha, Ah, você para tá fazer brincando. mancha, para melasma, para fotoenvelhecimento é o suficiente, mas para vitamina D não. Então realmente a gente está precisando sim, para muitas pessoas, colocar no nível ótimo. Que a pessoa tem que tirar a roupa e sair correndo lá no sol. Ah!
E não é que só ficar fazer? correndo, tem que parar lá. E aí, você vai ficar parado lá tomando um solzinho assim, esticadinho? Igual criança, nenenzinho, que, né? É, É, sim. não tem que nenenzinho tem que tomar sol assim? A criança quando nasce, né, com a icterícia, aí ela É, toma um solzinho pra tirar o amarelão do corpo, sim. Mas não é pela vitamina D, aí é outro efeito que a luz solar tem na pele do neném, na bilirrubina e faz desmanchar ela. Esse é o resumo, é outro motivo que a criança toma. Mas pra vitamina D também, por causa dos ossos que a mãezinha põe, só que tem que ser aquele banho de sol cedo ou no final do dia, pra não expor aqueles raios mais fortes, né? tá lá a pessoa esturricada depois do podcast lá no sol. Que foi? Não, porque a doutora Vitor falou que tem que tomar sol do corpo inteiro. Aí tá mais fácil a vitamina D em comprimido. Você toma um É, comprimidinho, você repõe e fica a nível ótimo, tá tudo bem. Mas esse nível ótimo é ali, acima do exame lá, 40, tá? Tem muita gente fazendo uso supradoses para poder prevenir doenças. Tá sendo estudado. Até que tem alguns estudos legais sendo conduzidos nessa área da vitamina D, tá? Mas isso a gente fala uma outra hora. Mas assim, sim, tem que tomar cuidado com esses níveis de vitamina D, principalmente. Vitamina C é importante sim para imunidade, para ossos, formação de colágeno. É, legal. complexo B para pele, para cabelo, para saúde, imunidade, para Porque tudo. hoje, se você vai nas drogarias, você vê muito suplementos para pele, para cabelo. E aí, como que faz? Porque tá ali, provavelmente é aceito, né? Pela Anvisa, Sim. algo do sentido de ser aceito. A pessoa pode tomar, ela pode comprar, ela pode consumir? Pode, porque assim, essas vitaminas, de modo geral, se em excesso, vão ser eliminadas, a maioria. É muito difícil você chegar a tomar uma dose tão acentuada a ponto de causar uma doença por excesso. Nosso corpo vai tentar eliminar o excesso, de modo geral. Uma vitamina que se acumula, complexo B, vitamina D, demora muito a colocar no nível alarmante também. Então, geralmente não tem problema. E o consumo nos comprimidinhos são bem regulados as doses. Quando a Anvisa libera, ela não libera as doses muito altas. Então, com isso, Hum. mesmo que você tome todo dia 2, 3, até mais do que está lá, muito dificilmente você vai chegar numa dose que seja prejudicial. Por isso que é seguro. Já o hormônio não tem essa dose segura. O hormônio pode ser uma dose pequenininha ou pode ser uma dose cavalar e que às vezes a cavalar numa pessoa não vai ter o efeito, tanto efeito colateral, a gente sabe que tem, e a pequenininha às vezes já é o suficiente. Quer um exemplo? Anticoncepcional. Tem mulher que mesmo com anticoncepcional de microdoses tem efeitos colaterais, a incha, da acne, sente enjoo, enxaqueca. E não é a dose, porque aquela dose foi estudada, já tem estudos de anos para poder liberar um anticoncepcional, e mesmo assim ela teve um efeito colateral em dose baixa. Aquela pessoa não se adaptou àquele remédio. Só que o anticoncepcional já está muito estudado. Não pode comparar o esteroide anabolizante porque a gente já sabe os efeitos colaterais, Hum. já sabe, até o risco de câncer existe, é um risco mínimo, 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 mínimo. E antigamente, quando os anticoncepcionais eram doses altíssimas, hoje já não acontece mais, e a gente tem como remediar a situação. Começou o sintoma, você interrompe, você tem como tratar aquele efeito que causa. Tem muitos profissionais habilitados, que são, de modo geral, os ginecologistas, para tratar as doenças das mulheres, as alterações às quais o anticoncepcional é indicado ou contraindicado. Então já tem todo anos a fio de conhecimento sobre como usar a dose, usar, se deu certo, como faz, como para, como remedia. Agora, o esteroide anabolizante não. Precisa-se de muito estudo para chegar próximo do que o anticoncepcional tem para a gente de informação. Então, de fato, esses anabolizantes, esses hormônios, eles foram feitos como, como você tinha comentado antes, justamente para pessoas que necessitam, na verdade, para a saúde em si, né? São Sim. casos Pontuais. pontuais. Sim, são casos pontuais. Porque, primeiramente, quando a gente pensa em dar testosterona, que é o principal, o carro-chefe desses hormônios É isso que anabolizantes. deixa a mulher com voz grave, assim? Isso. E não só ele, tá? Tem outros que parecem a testosterona, igual o pessoal fala muito da oxandrolona para mulher, né? É mais comum até que a testosterona. No meio fitness, Aí, Peter, deixa eu só falar, diz que claro. aí fica, a mulher fica igual o hormônio de homem mesmo. Diz que Quando começa você. nos seus pelinhos grossinhos. Quando você vê uma mulher meio barbuda, aqueles pelos saindo do rosto, aquela voz meio grossa, você já suspeita. Você fala assim, aquela testa com aquele implante de cabelo mais alto, não, todas, obviamente, mas Aham. aquele implante de cabelo mais alto, querendo criar aquela entradinha como a do homem. Quando você começar a olhar esses detalhes, você já pode suspeitar. Não pode julgar, obviamente, ela tem os Sim. motivos, as razões dela para usar, mas no Uhum. sentido de que, assim, muito provavelmente pode estar fazendo uso de algum tipo de esteroide.
Pode ser a testosterona? Até pode, mas o mais comum das mulheres do meio fitness é a oxandrolona, que ela tem, em tese, menos efeitos colaterais, não é tão masculinizante que é androgênico, que é isso que a gente fala, que é essa parte exatamente de acne, de pelos, dessas entradas da voz grossa, e tem um bom efeito anabólico, digamos assim, para ganho de massa. Só que mesmo o hormônio mais tranquilo, entre aspas, tem os seus efeitos colaterais para o fígado, para colesterol, para pressão arterial, para esses efeitos masculinizantes que a gente fala que são virilizantes no termo médico, né? Então não escapa. Não tem como escapar. Vou usar esse que é menos, ou que não vai dar nada. Não existe o não dar nada. Ele é feito com fim, né? Para homens utilizarem, ou no caso doentes, pacientes doentes que têm alterações. No caso do homem para qual foi criado, voltando ao que você perguntou inclusive no início, que ele tem uma indicação. Homens que por algum motivo sofreram de alguma coisa ou sofrem que a testosterona cai demais, a gente sabe que isso na rotina do homem é muito prejudicial. No físico, na parte física, ganho de gordura, perda de massa muscular, no cognitivo, memória, disposição, atenção. A gente vê também libido alterada. Sim. Então, massa óssea, a perda de massa óssea quando a testosterona está baixa. E isso não tem idade, né, Vitor? Não, não tem idade. É mais comum no idoso. Porque o nosso processo de envelhecimento, ele faz essas perdas de tudo. A gente perde um pouco de massa muscular, a gente perde um pouco de hormônio, a Aí, gente perde cabelo, a gente... Não é depois dos 30, não, que o pessoal fala? Então, não. Olha pra mim, eu tenho cara de perder alguma coisa. Não, mas... Esse tem mais. Então, e não faço reposição. Então, assim, não é necessário esse negócio de reposição, até porque, vamos ser sinceros, o hormônio testosterona, ele não é um número fixo, ele é variável. Só que ele depende, inclusive, de coisas que as pessoas não estão querendo cuidar. Sono, alimentação e exercício. Você cuidando dessas coisas, você mantém, para a maioria das pessoas, obviamente não é para todos, níveis ótimos de testosterona. Aí as pessoas vivem estressadas, cortisol lá em cima, que é o hormônio do estresse. As pessoas vivem dormindo mal, comendo mal, não faz exercício, que é um estímulo também para aumentar as taxas hormonais, não só a testosterona, tá? Melhora a insulina, melhora a cortisol, melhora tudo, para te dizer. Mas assim, vamos colocar na testosterona, voltando para ela. E aí vem baixo e fala que está com deficiência. Às vezes está com a baixa produção, ou às vezes está com uma coisa que é comum, obeso com baixa testosterona. Por quê? Entende? O que acontece? A testosterona no homem, dentro do tecido gorduroso, ele é transformado em hormônio feminino, que é o estrógeno. Então, se você tem bastante testosterona sobrando, a gordura do próprio corpo transforma em hormônio feminino no corpo e a pessoa transfere aquela testosterona para estrogênio. Com isso, tem uma redução. Testosterona então vem baixo, o que tem que fazer? Repor? Emagrecer. Você emagrece, você vai diminuir essa transformação, a sua testosterona está sendo produzida. Só não está ficando como testosterona, está virando estrogênio. Aí ela vai subir novamente. Então, se você emagrecer, já vai melhorar. Quem dorme mal está muito estressado, o cortisol está elevado. Se você passar a dormir mais, vai baixar o cortisol e vai melhorar a testosterona. Eu vou te dar a testosterona. Se você está dormindo mal, eu vou tratar a causa, não, quer dizer, a consequência e não a causa. A raiz do problema, a gente sabe, a gente descobriu na nossa entrevista, na nossa anamnese médica lá. Então não adianta eu querer te dar testosterona. Mas muitos médicos, infelizmente, fazem até de má fé. Tá? Até para poder te dar um resultado fácil, rápido, você vai ficar satisfeito porque com a testosterona alta, você tem melhoras. Você sente mais disposição, você sente melhora física e sem precisar mudar o seu hábito. Só que tem um preço. A testosterona alta tem um preço para isso. E você vai pagar um preço, sendo que você poderia remediar a situação de verdade, controlar a causa do problema, não só a consequência. É como você ficar querendo apagar fogo com um jatinho d'água ali, uma mangueirinha que não supre. E o fogo está lá queimando. Então, aquele problema inicial, o seu sono irregular, a sua obesidade, vai continuar te adoecendo. Isso foi só uma manifestação. A gordura, a indisposição, a baixa libido foi só uma consequência. Aí eu trato essa consequência com a testosterona, mas a causa está lá ainda. O que está causando todo aquele problema com a libido também está causando na sua pressão arterial, no seu intestino, nos seus ossos, está causando mal no resto. E aí, não vamos corrigir então logo a raiz do problema? É bem por aí. Então, esse lance de prescrever para resolver o problema, para você se sentir melhor, não é bem real. Porque se eu faço você se sentir melhor por um lado, por outro eu posso estar te prejudicando. É o que eu sempre brinco. Imagina que você tem um Fusca e uma Ferrari. A Ferrari já é turbo, tá? Mas finja-se que ela não é. E eu coloco o motor turbo no Fusquinha, que por acaso até tô zoando que o Fusquinha ele aguenta muito bem. Mas assim, coloco um motor, um turbo, adicionado ao motor do Fusca e da Ferrari. E os dois eu coloco a mesma pressão. 3 kg força lá de turbo.
Quem você acha que vai estourar o motor primeiro? Não tenha dúvida que é o Fusquinha. Não tenha dúvida que é ele. Ele não está preparado para aquele turbo. É o que a gente faz quando a gente coloca um hormônio em alguém. A gente aumenta a capacidade dela de ação, força e tudo mais, só que o problema está lá ainda. O problema, no caso, é o motor fraco. E como que você preenche melhor o motor fraco? Com um bom cuidado, né? Levando um bom mecânico, você colocando uma boa gasolina de qualidade, você até reforçando aquele motor, que tem como fazer isso, para ele ter mais potência. Então é mais ou menos essa ideia. Hoje a testosterona, para a maioria das pessoas com esses fins que a gente falou, esportivo e estético, ele é só para cumprir lacunas que você não está fazendo o seu dever de casa. Você devia estar fazendo corretamente. E aí te dá super uma potência, mas quanto tempo vai durar aquilo? Por quanto tempo você vai ficar bem daquele jeito? E depois, quando para, sim, tem a cobrança. Tanto do efeito acumulado ao longo da vida, do que aquilo danificou você por dentro, diga-se os vasos que foram danificados, o entupimento das artérias, o que foi causado, diga-se de passagem disso, quanto do efeito rebote mesmo, aquele que a gente estava conversando antes, de quando você para, vai engordar depois, vai fazer uma contrarregulação hormonal, vai na mulher também, no homem, vai ficar tudo baixo ou alto, vai inibir algumas coisas e até regular isso de novo leva meses. Tem tratamento, recuperar mais rápido. A maioria não procura tratamento, leva meses. E nisso, até voltar ao patamar normal, ideal, você já teve uma depressão, você já engordou, você já se sentiu indisposta, você já teve perda de produtividade no trabalho. Isso por isso que muitas pessoas ficam dependentes dos hormônios, porque te dá um bem-estar, te dá um ânimo. Quando você tira, você volta para o patamar normal? Não, você volta um pouquinho abaixo do que você estava. Até recuperar para o normal leva um tempo e tem que ter consciência disso, um bom profissional te ajudando e tem gente que tem pressa. Aí para, tô me sentindo mal, eu tô fraco, meu rendimento no treino não é o mesmo, minha disposição sexual não é a mesma, quero voltar pro hormônio. Aí isso torna-se um ciclo que não acaba. A pessoa começa a usar, não quer mais parar, ela vê benefício porque existe essa sensação sim, é real. Ela não tá criando na cabeça dela, não é ilusão. Só que não é saudável. Aí que entra essa história. E os médicos, infelizmente, estão colaborando muito com isso. Agora, essa norma veio para dar uma regularizada, né? Uma Sim. moralizada nessa história. Lembrando que, como a gente está falando de medicina esportiva, então, justamente é para as pessoas que fazem isso como usam o dia a dia, é atleta, ou usam a rotina, né? Colocam aí o esporte no dia. Mas, inclusive eu não falei no início, né? O Dr. Vitor, ele é graduado em medicina lá da UFMS, em residência em medicina do exercício e do esporte da Unifesp. E aqui em Campo Grande, ele ajuda as pessoas a terem mais qualidade de vida. E logo, não sei se a gente falou em off ou falou aqui já, a base de tudo são três pilares que você tinha comentado, Isso. né? Então, você não precisa comprar ou consumir ou muita coisa, são coisas básicas, né? Isso são. A alimentação. A alimentação é o que a gente sabe de senso coletivo. Comer bem verduras, legumes, as quantidades corretas, não exagerar em bebidas alcoólicas ou outras substâncias. Alimentos gordurosos têm que estar presentes em quantidades adequadas, carboidratos, quantidades adequadas. Você fazendo essa base aqui, você já vai ter as vitaminas, minerais, vai ter energia, vai ter a proteína para recuperar músculo, ou para cabelo, ou para pele. Você já vai estar com a base aqui do que o corpo precisa. O exercício, ele entra também como estimulador de saúde. Ele não é para emagrecer, como muitas pessoas pensam, mas ele é o que traz saúde. Melhora nível de colesterol, pressão, ganho de massa muscular, baixa estresse, você vai dormir melhor, o intestino funciona melhor, imunidade funciona melhor. Então, você fez a alimentação correta, está fazendo o exercício. O outro pilar é o descanso. Porque também não adianta você querer fazer tudo isso e não dar ao seu corpo a recuperação adequada. Aquela velha história continua de pé, 8 horas de sono. Tem pessoa que realmente pode precisar de menos e tem pessoa que pode precisar de mais. Colocando uma média de 8, a gente está acertando, tá? Até começou uma moda um pouquinho tempo atrás, com alguns influencers, inclusive, dizendo assim: durma pouco, faça mais, produza mais, para você chegar aonde você não imagina. Só que colocando as pessoas para dormir 4, 5, 6 horas por noite, para poder produzir mais, fazer mais. Só que esquecendo
que se você não dorme, você não recupera nada na sua saúde, nada. Nem hormônios, inclusive. Pelo contrário, você dispara gatilhos de ansiedade, acaba que você aumenta a apetite, você come mais, você se sente cansado, você produz menos. Então, assim, primeiro ponto é o que a gente falou: mantenha a alimentação correta, o exercício em dia que ele regula a saúde de modo geral e o descanso. Se você fez esses três corretamente, aí a gente começa a subir os níveis da pirâmide. Aí começamos a pensar em outras coisas, suplementação, adequação dos horários de exercício. Qual é o melhor horário para mim? É dia ou é noite? Ah, jantar até às 18, jantar até às 20, não comer 12 horas de jejum. Não, vamos começar na base. Está comendo certo, está treinando, está descansando. Então tá, vamos agora adequar ao que é melhor para você, os seus horários. Vamos adequar a sua rotina. Vamos ver que suplemento que vai te beneficiar no seu esporte. A gente vai subindo até chegar no suprassumo lá, que vai ser o detalhezinho do detalhe, que vai fazer a diferença ou na sua vida ou no esporte. Só que sem essa base que a gente constrói, nada disso tem valor. Suplementação, querer tomar hormônios, querer fazer qualquer outra coisa, que viu o treinador fazendo um treino diferente, que viu o alimento lá da Malásia que resolve tal coisa, o a higiene do sono para dormir, no caso, que é o básico, né? Você tirar aparelhos e tal. E tem gente já Uhum. querendo tomar a melatonina com o magnésio e com a outra substância lá, um comprimido, inclusive benzodiazepínico, para dormir. Vem cá, você tá fazendo a base do sono? Qual que é a base do sono? É a higiene do sono. Tirando telas à noite, você tá deixando de ficar fazendo contas ou preocupações do dia seguinte à noite? Deixa isso para depois, anota no caderninho. Amanhã você vai olhar. Programas mesmo que te estimulem. Não, coloca coisas relaxantes, música relaxante, atividades relaxantes. Toma seu chazinho relaxante, não vai tomar café à noite. Café mesmo, quem fala que não sente diferença, tá provado que piora a qualidade de sono, tá? Então, por exemplo, se você não faz a base do sono, não adianta querer comprar o remédio caro de dormir. É a mesma ideia. Se você não faz a base da saúde, não adianta querer tomar o hormônio ou comprar os suplementos XYZ. E as pessoas estão se esquecendo. Só que o ruim, Dani, não é só as pessoas. Os leigos ainda justifica-se, né? E os profissionais de saúde, que não estão atentos a essa base. É isso que é o pior. Então tome muito cuidado na hora de procurar um profissional, qualquer área, nutricionista, educador físico, profissional de educação física, né? Médico, qualquer coisa, tem que ser um bom profissional. Porque senão ele começa a entrar nessa moda, nessa coisa de hiperprescrição, de passar muitas coisas, de invencionismos, que a gente esquece que é o que funciona, é a base. Você sabe que você falando, a Keila Ortigas, que é nutricionista, e aí ela tem a base, se não, que ela é minha amiga e me ajudou, né? Ela tem a base chinesa, porque tem vários, né? Uhum. Várias visões, segmentos, tal, tal, tal. E ela me passa isso que você acabou de falar, a questão de chás. Então eu tenho melissa em casa, eu não tenho um hortinho, mas eu compro mesmo, né? Tem camomila, tem vários desses chazinhos assim. Eu não vejo no dia a dia assim, uma grande diferença. Você fala, uou, eu tô tomando e tô fazendo. Mas aí, se eu for ter consciência, igual ele falou, de tipo, fazer o básico, a higiene, eu sempre tô olhando nas redes sociais, ou alguma conta, como você falou, alguma coisa que eu tenho que resolver na hora que eu for dormir, enfim. Então, são coisas que falta consciência da gente mesmo, né? De ter noção. Porque ela até comentou, não é contra, mas até essa questão é, dessa forma estética, botox, essas Uhum. coisas assim, nesse sentido de estimular, né? De Uhum. ter ajuda de. Como se fala? Ajuda externa? Aham. Ajuda externa. Então ela falou, então tem situações que você pode, obviamente, com a sua alimentação, com movimentos e com tratamentos mesmo estéticos, você pode ajudar, né? A você não ficar mais jovem, mas pelo menos ficar melhor. Hoje tem bastante tratamentos estéticos que sim, realmente ajudam, que estimulam as células a produzir a substância do colágeno na pele e que você fazendo o procedimento, sim, vai dar um estímulo local. E aí você, aonde que você consegue realmente enviar para lá aquele colágeno para ser produzido? Alimentação. Que aí, se você está se alimentando corretamente, você vai ter aminoácidos no sangue para quando teve aquele estímulo local lá, seja por laser, seja por Hum, carboxiterapia, seja qualquer outro produto desses que estão injetando que estimula as células, ela vai pedir
do seu sangue que tenha a substância necessária para formar o colágeno. Na alimentação. Que não necessariamente é o colágeno oral, tá? Essa história do colágeno oral é besteira. Como assim? É Como assim? besteira. Aquele colágeno assim? Tá jogando seu dinheiro fora. Ah, Eu juro. olha, você toma, Peter? Não, Peter, por que eu fiz essa pergunta pro Peter? Não, é que eu tenho desestimulado, porque em nome de Jesus, esse irmão vai fazer exercício, vai tomar. Ai, gente, ai, não, vai dar certo. Ou ele vai fazer exercício, vai ter uma qualidade de vida boa. Então, o colágeno que a gente mistura não nada? Nada. Deixa eu explicar. Para quem já consome proteínas de fonte animal durante o dia na quantidade certa. Isto é, se você já come a sua carninha, seu ovo, seu queijo, ou mesmo whey protein, albumina, mas qualquer proteína animal, na quantidade que seu corpo precisa, não vai ser esse colágeno adicional que vai virar colágeno no seu corpo. Porque a proteína, para ela cair no nosso sangue, ela não cai como proteína. Ela vira aminoácido. Ela é quebrada em todas as micropartículas dela lá. Ela é uma cadeia gigante, ela é quebrada em pedacinhos para que seja absorvido no intestino e caia na corrente sanguínea. Aí ele circula no sangue com aminoácido, aquela partículazinha piquititinha. Quando chega na célula que precisa, ela puxa para dentro. Ela puxa em forma de aminoácido. Aí dentro dela, que ela monta o quebra-cabeça novamente e forma a proteína que ela quer, de colágeno, de anticorpo, de queratina, do que quer que ela queira produzir. Só que se você quebrou um colágeno em aminoácidos e ele foi absorvido Você comeu colágeno, virou aminoácidozinhos, caiu no seu sangue. E a célula puxou, e ela puxou em colágeno de novo, ela que quis. Se você comer o ovo, também vai acontecer a mesma coisa. Vai liberar aqueles aminoácidos pequenininhos, eles que vão ser absorvidos, corrente sanguínea, célula, e lá dentro da célula ela vai decidir. Só que ela não quis saber se veio do ovo, se veio da proteína do leite, se veio de qualquer outra coisa, se veio do próprio colágeno. Ela só sabe que veio o aminoácido que ela precisava para formar o colágeno. Só que se você tiver uma alimentação completa, não precisa do colágeno para virar colágeno. Qualquer coisa que você está comendo, as proteínas de modo geral, que tem esses aminoácidos que precisa, vão virar o colágeno. Então, se eu como qualquer proteína de animal, eu já tenho o colágeno? Se você comer a proteína animal, mesmo não sendo colágeno, a cadeia de aminoácidos, que são as menores partículazinhas que ficam dentro dessa proteína, são os mesmos aminoácidos que também, quando se juntar em formato diferente, formam o colágeno. Então, você não tem um colágeno, mas você tem o que precisa para formar um novo colágeno. Porque vai ser um quebra-cabecinha, que as pecinhas vão se deslocar e vão entrar. Só que vai ter tanta pecinha circulante, porque você fez várias refeições ao longo do dia, já tem outros aminoácidos circulantes no seu sangue, que quem vai decidir formar o quebra-cabeça para formar a proteína do colágeno ou uma outra proteína qualquer é a célula. Ela só precisa do aminoácido. E você comendo outra fonte proteica também vai ter aqueles aminoácidos. Até aminoácidos vegetais também. É que a cadeia do aminoácido vegetal, da proteína vegetal, é um pouquinho diferente da proteína humana. Mas até na proteína vegetal, dependendo da quantidade que você ingerir, você consegue os aminoácidos suficientes para o corpo decidir, na hora de reformular o quebra-cabeça, montar uma proteína de colágeno. Não necessariamente não precisa nem ser animal, tá? Para colocar num ponto mais distante. É que uma alimentação à base de vegetais tem que ser mais completa ainda para ter esses aminoácidos. Quando a gente ingere uma fonte animal, a gente já traz mais próximo do que a gente precisa do que a gente está consumindo. A célula animal, as proteínas animais são mais próximas das nossas. E as vegetais são mais distantes. Mas a proteína vegetal também tem, tá? Não é só animal. É que animal é mais fácil. Mas independentemente de condições. Se você comer albumina, vai gerar albumina no seu corpo? Não. Você comeu a caseína, vai gerar caseína no seu corpo? Não. Você comeu, então, o colágeno vai gerar colágeno no seu corpo? Não. Se tiver, inclusive, sobrando proteína no seu sangue, você pode comer 2 kg de colágeno por dia, que não vai virar nem meio grama de colágeno no seu corpo. Porque não teve a ordem da sua célula, o comando de produzir colágeno lá dentro. Por exemplo, você comeu colágeno, mas você não fez o estímulo da célula para produção de colágeno local, para melhorar tônus da pele, ele não vai produzir colágeno. E como que é o estímulo? Aqueles tratamentos estéticos. Isso. O estímulo externo que vai estimular ali aquela célula a reagir, querer produzir colágeno, é o tratamento estético. Não todos, tá? Muitos que prometem não são verdade. Mas hoje temos vários Que desespero. que já prometem e sim estimulam. São os mais caros, geralmente. Que realmente fazem sim a produção de colágeno local, só que mediante a alimentação. Você
Tem que comer e não necessariamente colágeno, qualquer proteína que vai gerar o colágeno, mas tem que ter o estímulo. É igual o músculo. Eu comparo ao músculo. Você vai e treina, danifica seu músculo. O corpo, na hora de se recuperar, é que tem o ganho de massa. É que o corpo entende que tem que aumentar aquelas fibras porque foram destruídas. Só que se você destruiu no treino, no exercício físico, e você não comeu, não consumiu, o corpo não vai entender que tem que recuperar. Ele não recupera. Porque não tem a fonte, o substrato, o cimento, para construir aquela nova parede, que é o músculo. Então, se você não comeu, não reconstrói. Tem que ser músculo. Para eu construir o músculo, eu tenho que comer músculo? Não. Não. Até ovo eu posso comer. Queijo. Eu posso tomar leite, eu posso comer plantas. Quem tem a alimentação vegana, vegetariana, desde que tenha os aminoácidos que o corpo precisa Necessários. para reconstruir aquela parede, o cimento correto. Então, assim, só que se eu não estimulei o meu músculo, não trabalhei, tô igual o Peter, sedentário. Como proteína o dia inteiro, churrasco, carne, músculo, ó, carne o dia inteiro. Eu vou ganhar músculo? Só vou ganhar barriga. Vai ganhar Só barriga. vou ganhar barriga, só vou ganhar gordura. Então é essa a ideia. E o tratamento estético não foge da nossa musculação, querida musculação. A mesma ideia. Entendeu? Você tem que comer músculo para produzir músculo? Não. Não, Você né? pode comer ovo. Entendeu? Então, assim, que é o mais barato das proteínas, né? Que hoje tá tudo caro. E é a mesma coisa o colágeno da pele. Então fomos enganados, tá? Isso aí tem que tomar cuidado. A indústria, ela tem muito interesse de comercial. E se você vê uma latinha de colágeno, ela é cara. Uma latinha desses colágenos com 300 gramas tá aí R$ 300. É. Já com R$ 300 você compra 3 quilos de whey protein, que é uma proteína de alta qualidade, de alto valor biológico, tanto quanto o colágeno. E que o Que, resultado que vai ser o vai ser o mesmo. resultado, desculpa, Vai que ser vai o ser. mesmo. Olha só, então ele sai um resultado, e de fato sai um resultado, como ele tá falando, né? Uhum. Que resultado? Aquele resultado, a pessoa vai ficar mais disposta, vai ficar mais. Não é que você acabou de falar que não precisa, né? Do produto. Entendi. Então, assim, na verdade é assim. Coma bem, seu Ai. corpo vai responder. Aí, se você quer um a mais naquele sentido, seja estético ou físico, faz o que tem que ser feito. Quer um resultado estético? Faz o seu procedimento estético comendo bem. Se quer um resultado físico? Faz sua atividade física comendo bem. Aquela base que eu tô falando, por isso que eu tô te falando, que a medicina esportiva ela não serve só pro atleta. Ela serve para tudo. Por isso eu tô te dizendo agora que você quer melhorar sua pele, você tem que comer direito, e a gente aborda isso como profissional de saúde, eu tô te dando uma dica de beleza. Não é só uma dica mais de estética. Uma dica de saúde, beleza. Então, assim, isso vale pra tudo. Se você não descansar bem, você acha que sua pele vai ficar bonita? Não fica. Você não recupera a parte hormonal, retenção, até as nossas olheiras, igual vivo cansado também. Enfim, é importante. Então, se É você porque a quiser. gente, é porque a gente tava falando antes. Aí ele fala assim, nossa, falou dela. Então, assim, é a base de tudo, do esporte e da saúde. Tá? Sim. Então, assim, a hora que as pessoas entenderem isso, a indústria está perdida. Porque vai reduzir doenças, vai reduzir gastos desnecessários com saúde, vai prevenir muito mais. Enfim, espero que as pessoas uma hora compreendam que já é falado há 100 anos, mas todo mundo quer a pílula mágica, né? É igual eu brinco. É. Muitos meus pacientes que procuram, eles querem lá perder peso, querem emagrecer. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. Elas querem que você dê a pílula mágica, a injeçãozinha mágica, que sozinho, sem ele mudar hábito alimentar, sem fazer exercício, sem fazer nada, ela emagreça. Por isso que eu falo, então as pessoas não querem emagrecer, não querem ter saúde, elas querem que a gente dê a elas isso. Por isso que muitas, mesmo sabendo os efeitos colaterais dos remédios, ainda assim buscam esses profissionais. Porque ela sabe que se for do outro modo, que é o que ela sabe que funciona, mas dá muito trabalho, ela não vai querer, é cansativo. Então, da nossa cabeça, né? Como que as pessoas agem. Ô, Vitor, mas qual que seria, assim, a inspiração? Óbvio que cada um tem a sua inspiração, mas de fato com a rotina, com o dia a dia, com a cultura. Hoje, por exemplo, as mulheres, eu como mulher, é, cada vez mais a sociedade, ela puxa você para fora de casa, né? Uhum. Então, a mãe, a mulher que é mãe, ela leva a criança ou ela deixa a criança mais na tela e assim, automaticamente ela vai consumindo mais alimentos que são práticos, que Aham. não
que não são tão bons assim, né, para a saúde. Então tem toda uma sequência. O que fazer? Porque assim, de fato, a base, a gente sabe que a gente tem que se alimentar bem, que a gente tem que Aham, dormir bem, aham. né, que a gente tem que descansar bem. Mas hoje o dia a dia ele pede pra gente fazer mais e mais e mais e mais. Qual seria a inspiração até? Porque começar é muito fácil, né? Começar a fazer um exercício, saber de alguma coisa, né, Peter? Mas continuar é o desafiador. O que seria assim pra gente se inspirar, a gente falar, não, a gente tem que continuar. Ó, eu particularmente uso uma imagem de como eu quero ser daqui a 30 anos. Eu uso pra mim isso, uma imagem futura, me projeto. Imagino fisicamente um velhinho. Você tem 40, né? Eu tenho 39. 39. Isso. Ah, tem- E eu me imagino com 70, com 80 e como eu quero estar. Eu fico fazendo uma imagem mental. Para que isso aconteça, eu sei que eu tenho que fazer hoje. Então, assim, isso me dá um estímulo de como eu quero estar daqui a 20, 30 anos. Para cada pessoa, talvez seja uma outra coisa. Para algumas outras pessoas, podem ser uma imagem regressa. Pegar uma foto antiga, olhar e falar assim: eu quero voltar a ser como eu era antes. E para outras pessoas, essa inspiração pode vir de uma foto aleatória, até de um terceiro. Eu quero me aproximar daquela pessoa. Espero que não só por fim estético, aquela ideia de Instagram que realmente é muito poluído, muito contorcida, aquela ideia de que tá vendendo uma beleza e você não sabe o que ela faz por trás daquilo, aí você quer uma coisa inimaginável. Mas eu digo, essa pessoa próxima de você mesmo, que te inspire, assim, sabe? Que você vê a rotina dela, que você vê o esforço dela e você vê o resultado que ela tem. No caso físico, falando, né, se for para esse ponto de vista, ou se for para financeiro, você se espelhar na pessoa, pegar esses exemplos próximos, né? No meu caso, eu uso essa imagem mental futura. Eu, de verdade, quando eu faço as coisas, eu quero estar bem daqui a 20, 30, 40 anos. E eu uso essa imagem futura. Tem gente que usa no passado. Poxa, olha como eu era. E isso espelha para falar que eu vou voltar a ser isso. Eu vou voltar a me cuidar, eu vou voltar a dormir. E tem gente que não. Espelhando uma outra pessoa que seja com ar como que se diz, admiração e não com ar de inveja, né? Porque a admiração é uma coisa saudável, a inveja ela pode trazer sentimentos negativos pra gente. Mas nesse contexto, você olhar e querer ser aquilo é algo bom, é algo positivo, e você buscar. Inclusive até conversar com essa pessoa. O que que você faz? Como que você faz para alinhar, acordar tão corrido e já come, treina, isso, aquilo? E a pessoa pode dar até dicas e gatilhos que você fala assim, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, é dessa forma que ele age, e a gente mudar o nosso mindset. Outra coisa que é muito boa, obviamente, é você focar no seu autoconhecimento, no seu autocrescimento. Para isso, eu sempre, inclusive, indico nas minhas consultas, ter um psicólogo. Psicólogo mesmo. Ah, os coaches ajudam? Ajudam. Mas assim, vamos ser bem realistas. Quem mais entende de saúde mental é o psicólogo. Se tem um psicólogo, vai ser muito bom. Que ele vai te entender, ele vai te ajudar a entender por que que você tem as suas objeções, sua sabotagem, por que que está se sabotando, né? Então, com isso, você quebrando essas travas, a chance de você aderir ao novo estilo de vida é muito maior e de você persistir nele. Você falou que começar é fácil. Eu, na real, eu acho que nem começar é fácil. Eu tenho muitos pacientes que, para começar, tem dificuldade. É difícil. O nosso cérebro ele tenta manter a gente naquele status quo. O que ele tá, ele quer continuar. Ele não quer sair daquele lugar. E é o normal. Se você já está fazendo atividade física, quando você para voltar, é muito difícil. Isso não é só para quem começa, é para quem já faz há anos também. Então, o nosso cérebro ele quer ficar no mais confortável. O cérebro só quer duas coisas. Ele quer prazer, né? Ele quer e evitar dor. É o que ele quer. Ele quer sentir prazer e ele quer evitar coisas dolorosas. É o mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro. Qualquer coisa que fuja disso, ele vai fugir, ele vai tentar te sabotar, ele vai colocar uma ideia na sua mente. Ah, mas não vai hoje não, na academia tá chovendo. Você não precisa disso. Mas porque ele sabe que aquilo vai te causar dor, né? Uhum. Então, assim, e prazer? Ah, só uma paçoquinha não vai te fazer. Esse pedaço de bolo é só um, é só hoje o aniversário. Chocolate, O né? aniversário dela é uma vez por ano. Só que você tem 20 amigas, 20 aniversários, 3 batizados, 10 casamentos no ano. Quando você soma tudo, não é só um, mas o seu cérebro manda pra você só hoje. É só esse aniversário. Olha, ele vai casar uma vez na vida. Você não vai comer o bolo de casamento dele. Lógico que a gente tem que maneirar. A gente vai comer, tem que comer sim. Mas depois dá uma segurada na outra refeição. Segura aquele outro lanche. A bebida alcoólica que quer tomar diminui. Então tem maneiras de reverter. Só que o nosso cérebro ele quer prazer e evitar dor. Para isso ele vai te sabotar da maneira que for necessária. E aí você tem que ter a consciência de uma forma bem racional,
no termo médico, bem cortical, nossa, a área do córtex é a área que, nossa, que faz o controle disso, né? Que você pode, que você não pode, para controlar os impulsos. Aí nisso, os profissionais especializados, no caso um psicólogo para saúde mental, ele sabe te dar caminhos para isso, como bloquear, como frear o impulso quando ele vem, como você tomar uma iniciativa que você não tem. Legal. Ele consegue te ajudar com ferramentas para isso. Só para continuar o que você estava falando, você comentou a questão de depressão, né? Então, às vezes, é, é falta de algum tipo de hormônio, de alimento mesmo, que está causando a Sim. depressão. Ó, você falou de alimentos, sim, tem alimentos que vão liberar mais substâncias no sangue, serotonina, dopamina. Só que sabe o que que vai recuperar mais a sua dopamina e serotonina? Acredite, dormir. Um sono de qualidade, ele consegue recuperar boa parte desses neurotransmissores para você não ter sintomas depressivos, para você não ter sintomas ansiosos. Repara, o dia que você dormir mal, vai ser o dia para quem tem compulsão alimentar ou tendência a comer mais, é o dia que você vai comer mais. Porque quando você come, no intestino tem a liberação de substâncias, incluindo a serotonina, que vão chegar no cérebro e vai repor aquela serotonina que você não recuperou dormindo. Então, ao comer, seu cérebro vai agradecer, porque ele vai se sentir bem, que chegou a substância que ele precisava. Aí o que ele vai fazer? Vai falar assim, Dani, come mais. Dani, come mais, eu tô feliz. Chegou o que eu precisava, o que faltava. A serotonina que estava faltando, que você não dormiu, se recuperou agora comendo. Esse cérebro é o demônio, só pode ser. É, ele é feito para te sabotar. Nosso cérebro não é tão amigo nosso quanto a gente pensa. O nosso cérebro, a parte racional, sim, ela é feita para te colocar onde você deseja. Só que o nosso arquencéfalo, o nosso cérebro primitivo, ele é feito para sobreviver dele. Então ele não quer sentir dor porque ele acha que vai estar morrendo e ele quer acumular energia, guardar porque ele não sabe quando vai ser o próximo inverno e você não vai ter comida. Uau, que coisa, hein? Quanta aprendizagem, quanta coisa, né? Gente, é o seguinte, a gente está conversando com o Vitor, que ajuda a ter mais saúde e vontade de viver, digamos assim, né? Ele atende. Fala pra gente um pouco de onde você atende, como que Hoje eu estou funciona. com uma clínica, né, que se chama Instituto Vida Esportiva. Instituto porque a gente tem pretensões na parte educativa, educacional também. Por isso que colocamos instituto que não é só um centro de saúde, mas também futuramente educacional. É pequenininho, se localiza ali na Rua dos Vendas, 618, é a nossa logo aí, Aham. que eu criei em 2019, inclusive. Que significa? Desculpa a ignorância. É que, na verdade, o nosso designer é o Nicolas, até recomendo para quem quiser. Nicolas Godoy fazer um merchan para você, Nicolas. Ele é muito bom Ah, mesmo. boa. Olha Ele, o Nico. ele imaginou o vida, o V, fica o triângulo, a parte de baixo do triângulo, e o E esportivo, naquela interseção dos dois triângulos, tem um Ezinho escondido ali. Aham. Então, vida esportiva. E a ideia de vida Vida esportiva não esportiva. é vida esportiva no tom de esporte. É de sim ter uma vida leve, uma vida saudável, levar a vida na esportiva. Entende? É assim, tanto que eu uso essa hashtag, que em breve também será um podcast Leva na Olha, todos Esportiva. bonitões ali, ó. É, você viu? E é um conceito nosso, é esse. A ideia de levar a vida de uma forma mais leve, esportiva e com saúde. E nisso cabe tanto aos atletas quanto às pessoas não atletas, né? E é isso. E o Instituto fica ali na Rua dos Vendas, no bairro Itaiangá, né? Onde eu conto com os nossos parceiros e meus sócios, que é um fisioterapeuta, o Igor, muito bom em dor, reabilitação esportiva, reabilitação ortopédica. Tem a Fernanda, nutricionista. Tem o Alan, que é um físio, e o Ian, outros físio também, que está com a gente. Tínhamos uma psicóloga, vamos voltar com a psicóloga lá. Em breve a gente vai atendendo todo em conjunto. E o tratamento sempre é integrado. A gente Que visa legal. passar por todos. A Nutri passa com ela, passa depois a pessoa comigo, a gente se conversa sobre o paciente. Não é assim, ganhou um cardápio, foi embora, ganhou uma receita médica e umas orientações, que eu faço muitas orientações, e foi embora. Eu explico, inclusive, para ela, ó, o paciente está dormindo mal, eu acho que dá pra fazer isso. Ó, nesse horário que ele quer treinar, dá pra gente fazer isso, aquilo. Eu passei um suplemento XYZ pra ele. Ó, tá com uma deficiência de ferro, passei um ferro, mas vê se você consegue corrigir alguma coisa na alimentação também. Vê o que tá acontecendo nesse sentido. Então a gente se conversa e com certeza isso gera mais resultado pro paciente, né? É igual tá escrito ali, né? Promovendo uma performance melhor. É, Quem não quer ter uma performance? Todo mundo, né? sim. Mas às vezes não tá disposto. É isso que é o X. Aí nesse ponto é muito legal a pessoa refletir o que ela quer pra ela, tem que ter um momento dela, né? É igual o tabagista. A gente tem as fases da pessoa pra parar o cigarro, não é assim, parou amanhã.
A fase da pessoa começar a pensar sobre o assunto, a fase em que ela decide que vai parar, a fase em que ela escolhe um dia D, para parar de fumar, e depois a ação e manutenção daquela ação que ela fez. E isso é um trabalho psicológico muito grande. Então, a gente nem culpa se a pessoa não querer, porque tem muitas fases, isso para qualquer coisa na sua vida, tá? Para compra de um carro, para colocar um filho na escola, para entrar na atividade física, você tem essas fases mentais. E nisso que o psicólogo entra, ou a pessoa que tem um autoconhecimento sobre isso. Não, gente, eu vou determinar uma data. Tal dia e não vou falhar. E vou cumprir. E depois a manutenção. Você criar mecanismos de reforço positivo daquilo. Mudar seu meio de ambiente, pessoas que você lidar. Você está saindo só todo final de semana com pessoas que bebem, ninguém faz exercício físico. Você não vai fazer. Pelo contrário, vão se desestimular da mesma forma. Você está trabalhando bastante e seus amigos são hippies. Não nada contra os hippies, mas não tem valor, não tem a intenção de ganhos financeiros. Você não vai se sentir estimulado naquele Eles meio. tomam sol. Exatamente. Não vai faltar vitamina D, pelo menos. Tem que só que é verdade. Tem que tirar a roupinha deles lá, aquelas roupinhas grandonas. Mas enfim, de qualquer maneira, é isso. Então, todas essas fases, igual o nosso amigo Peter, que vai parar de fumar esse ano, que eu tenho fé em Deus, vai ter que andar mais com a gente, comigo, com uma galerinha do bem, né, Peter? Pra Comigo poder. também, por que que você não me colocou nesse meio? Eu não te conheço fora daqui, então não tenho como julgar se Ai, você é uma boa ai, companhia ou uma má é companhia. verdade. Eu falei Peter, pra ele, mas é ele... boa companhia? Ótimo. Então tá bom, pronto. Tá bom. Bem, então, e por isso que é difícil de manter. Eu acho que os dois, começar porque tem essas fases de você perceber o problema, decidir que vai resolver o problema, aí decidir, aí buscar ajuda, decidir a data de resolver. Isso aí são as fases. E existe mesmo, isso aqui que eu tô montando para você imaginariamente aqui, é um fluxograma real, Olha que que é legal. que é do tabagismo, mas que também é da terapia cognitivo-comportamental que os terapeutas usam em você, inclusive. Ah, então tá, Denis, você quer comprar um carro novo? Mas você não tá juntando dinheiro. Vamos fazer o seguinte, então, a partir de mês que vem, você vai separar R$ 100, que você vai... Ah, mas não tem, não. Então tá, aquela diarista que é 4 vezes na sua semana lá, você vai colocar lá 3, uma você vai organizar com seu marido para poder organizar as coisas aqui e tal, e vamos começar a... Você entende, você tá fazendo o planejamento, ó, você decidiu o que precisa, identificou o problema, trocar o carro. Você vai bolar a estratégia para a resolução daquele problema. Você vai colocar em ação aquele problema com data marcada. Depois a manutenção daquele problema. Ó, esse dinheiro a gente não tira de forma alguma. Vamos arrumar uma ainda extra, vamos reduzir aquele para conseguir manter aquele compromisso que você fez dos R$ 100 por mês para economizar. Da mesma forma você tem que fazer para academia, da mesma forma você tem que fazer para tudo, sabe, para alimentação. Puxa, surgiu um trabalho novo, tá horário. Como que eu vou fazer para manter a minha dieta? Eu vou carregar na mochila, eu vou não sei o quê. Poxa, eu tô com meu tempo tá corrido, que hora que eu vou treinar? Não, eu vou levar no carro meu material, eu vou direto para academia, porque se eu passar em casa, minha filha tá precisando disso, daquilo, eu não vou conseguir fazer. Então assim, é isso. Tudo trabalha Que isso. A mente que legal. vai comandar isso. Por isso que eu sempre, eu adoro, não tô fazendo terapia, mas vou começar. Eu acho que inclusive todo mundo tem que fazer, Dani. A gente sempre tem pontos fortes e pontos fracos. Sim. Para algumas vai ser essa parte de exercício e dieta. Para outros vai ser a parte de trabalho. Então cada um tem que buscar a sua ajuda da maneira mais adequada. Então, eu acho que é por aí. Tá bom, então, para nossas considerações finais aqui, terminando o nosso podcast, a gente falou com Vitor Moreira, ele que é residente em medicina do exercício. Já terminei. A Já residência foi feita em São Paulo na Unifesp. Aí eu terminei agora, já sou especialista. É especialista, gente, outro nível. Uau! E ele falou que existem dois especialistas aqui, né? Sim, Em porque tem Campo- o especialista que fez a residência, que é isso que você viu, que são aqueles 3 anos em São Paulo estudando todos os dias, de manhã, de tarde, Uhum. de noite, a parte teórica e prática, e tem quem fez a pós-graduação, não desmerecendo, cada um faz Sim, como claro. pode, né? O que, que tem a sua mão ali. Mas Mas especialista. após, ela tem aquela viés de ser uma vez no mês, uma aulinha de final de semana, que durante 12 meses você assiste algumas aulas e pronto, já é especialista também. Então a qualificação é um pouquinho diferente, não desmerecendo, cada um busca o seu caminho, Claro. mas tem uma grande diferença. Ali para te achar, por exemplo, nas redes sociais é doutor. Ponto... Vitor Moreira. Vitor É o Moreira. DR, né, de doutor, né, Dr.Vitor Moreira. Nem ligo que me chame de doutor, mas a gente usa porque hoje tem que se posicionar, né, o posicionamento de mercado, tudo. Então eu me posicionei como Dr.Vitor Legal. Moreira. Ó, você já deu várias dicas, já teve vários toques, mas assim, bem rapidinho pra gente, assim, o que que você mandaria no sentido de mensagem, que você, né, até comentou das terapias, mas Uhum. uma mensagem assim, no sentido da performance, para a pessoa estimular, para melhorar a performance dela. Olha, eu acho assim, a melhor forma de melhorar a performance talvez seja você
refletir mesmo com você quanto você se ama. Porque se você Uau. se ama de verdade, você vai querer o pior pra você. Você vai querer o melhor. Seja na sua vida pessoal, seja no exercício, ou até no esporte mesmo. Se aquilo é um sonho seu, sabe, no caso do esporte. Mas voltando pra parte do autocuidado. Se você se ama, você tem que buscar as ferramentas que vão te levar àquilo. Ao autocuidado, ao amor. Aí vai, sim, vai entrar saúde, vai entrar saúde financeira, relacionamentos, enfim. Mas assim, a dica que eu dou é você se amar e se você não se ama, você buscar formas de se amar. Porque se você não se ama, você não vai encontrar essa força que precisa para fazer o que tem que ser feito. Então acho que começa por aí. É clichê, é aquela coisa bem basicona, mas começa por aí. Então, se você não está se amando direito, vai ver o que está acontecendo, procura uma ajuda. Porque é ali que vai ser o pontapé de você querer se cuidar, de querer ser melhor e todo o resto acontecer, sabe? Então eu acho que começa por ali, não tem como fugir disso, sabe? Não é diferente, porque é muito simples falar, entra na academia amanhã, começa com amanhã, mas se tem um buraco dentro de você que tá te atrapalhando, vai te segurar, vai te travar. E Vai. começa por aí. Depois que você resolveu essa parte do seu eu, o resto você vai conseguir deslanchar, tenho certeza. Sabendo real a intenção. Então Isso. é isso, gente. Quem sabe a gente não chama mais vezes aqui o Vitor para participar do podcast. Viralizou. A gente vai deixar também ali na as redes, né, sociais dele, tanto do Instituto como também das redes sociais. Eu acredito que seja muito bacana. E a gente se vê na próxima. Beijo. Eu agradeço o convite. Obrigado, Peter. Obrigado, Dane. Adorei. Pode me chamar sempre que você quiser, tá? Boa. Beijão. Tchau.